Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH. Estamos ao vivo no Facebook e hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Filó Camilo. Ela é médica, pediatra do CTI da Santa Casa BH, é uma mulher extremamente espiritualizada, que tem um grupo de oração e que toca muito no coração das pessoas todos os dias. Meu nome é Raquel Raton, eu sou gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. E hoje o tema que a gente quer conversar um pouquinho com a doutora Filó é sobre como manter a calma em um momento tão turbulento como esse que o coronavírus nos trouxe. Seja muito bem-vinda, doutora Filó. Bom dia, obrigada, Raquel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira reflexão que eu queria deixar para a doutora Filó é se é possível ter esperança, fé, no meio de notícias tão alarmantes que têm chegado todos os dias, sem ter uma religião, né, definida, uma ou outra, mas como manter essa calma e ter energia positiva nesse momento? Bom dia a todos que estão nos escutando, né, Raquel? Bem, são muitas reflexões, né, que quando chega uma pandemia, que quando faz uma irrupção do inesperado na vida da gente, a gente tem uma rotina, e quando acontece uma coisa numa dimensão dessa, porque isso vem mexer com toda a dinâmica de uma sociedade e com a dinâmica pessoal. Então, isso gera muita insegurança, gera muito medo, as pessoas ficam muito assustadas e gera mesmo esse tumulto todo que está. O que a gente tem para sugerir? Primeira coisa, a gente tem que acreditar, tem que confiar nos órgãos que estão nos direcionando. Então, nós trabalhamos na Santa Casa, tem toda uma política, nós temos o privilégio de ter uma comissão de infecção do padrão que nós temos. Então, tudo conduzido, da mesma forma que está aqui, está sendo conduzido por uma Secretaria de Saúde, está sendo conduzido por um Ministério da Saúde. Então, tem normas a ser seguidas. Essas normas não foram criadas do nada, né? As pessoas estudaram, sabem o comportamento do vírus. Então, se a gente mantém o que está sendo orientado, isso é um passo importante para que a gente possa se proteger. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, consciência que vai passar. É uma epidemia, isso vai passar? Claro que isso vai passar. Mas nós temos que esperar. Nós estamos numa sociedade que não sabe o que é esperar. Porque nós estamos numa era tecnológica que tudo é imediato. Então, e o imediatismo, o fato de eu ter que... Mas tem que ser agora, não é agora. Então, isso quebrou. Vocês imaginam o que é estar dentro de casa? Até as crianças tinham uma agenda absolutamente comprometida, uma agenda, parecia pequenos executivos estressados, corria de um lado para o outro, de repente está todo mundo e para. Mas eu queria lembrar que, apesar da sociedade toda estar parando, né, com exceção de alguns grupos essenciais que não podem parar, Deus não parou. Deus não para. É porque como a gente não vê aquilo que Ele está fazendo, como a gente não vê os sinais, e a gente está numa sociedade que a gente precisa pegar, palpar, o fato de eu não estar vendo não quer dizer que Ele não está fazendo. Então, você imagina que hoje ele já deu esse dia lindo. Quando eu acordei e vi aquele dia lindo, eu falei, que presente, né? Um sol para nós. Um dia lindo, então ele dá o dia, ele dá a noite, ele permite os encontros. Nós estamos aqui, podemos conversar, podemos alcançar quem está longe de nós, podemos ter informação. E nós estamos aqui para cuidar de outros, né? Para falar com o outro, coragem. Então, se a gente pode caminhar dessa forma, então Deus vai cuidando de alguma forma de cada um de nós, né? Essa consciência que temos um Pai, que temos uma pertença e que não estamos soltos nesse mundo, né? Então, eu acho que isso vai nos ajudando a se equilibrar. E há uma coisa bacana para a gente aprender a viver. A gente só tem um dia de cada vez. Nós não temos mais do que um. E, na verdade, com esses anos todos de Santa Casa e de CTI, eu aprendi que a gente tem uma manhã, uma tarde e uma noite. E nada é igual a nada. Então, o que nós temos para viver? Nós temos agora. Hoje, né? Então, não, e é um minuto. Nós temos exatamente esse minuto que nós duas estamos conversando, né, Raquel? Nós não sabemos se nós temos o próximo segundo. Então, vamos aprender a viver uma coisa de cada vez. Isso. Né? Porque existe uma coisa que me preocupa muito, que é a gente tem uma louca dentro de casa, que se chama imaginação. Então, se eu começo a imaginar que eu vou adoecer, que eu vou me contaminar, eu entro em pânico. Então, nós temos que domar a imaginação e viver dentro da realidade do que eu tenho neste momento. O que eu tenho neste momento? Nesse momento, nós temos nós duas saudáveis conversando. Se eu for pensar em tudo que pode acontecer, nós já começamos a adoecer a partir de agora, entramos em pânico. É verdade. Doutora Filó, tem muita gente perguntando, né?
que agora que está todo mundo em casa, ou a maioria das pessoas, muitos pais, mães estão com os filhos em casa e eles mesmos estão muito ansiosos porque não sabem o que fazer com os meninos, porque realmente, como você disse, mudou a rotina completamente. Então, qual que é a palavra, o que você daria de dica para essas pessoas, para esses pais que estão com filhos dentro de casa? Eu acho que é tanto desafio que esse momento está trazendo, né? E são desafios interessantes. Eu sempre acredito que a gente sai de uma fase nova, de uma fase que chega, que nos surpreende, sempre com coisas muito positivas. E um dos desafios é como fazer com que as crianças fiquem dentro de casa. Porque mudou tudo, mudou a correria dos pais, mudou das crianças, e de repente nós não temos natação, nós não temos futebol, nós não temos balé. A escola, não temos escola, estamos dentro de casa. É um desafio, claro, é uma loucura tudo isso. Colocar os meninos o dia inteiro assistindo televisão, vídeos, também não. Então tem coisas que a gente pode fazer, sim. Existem desde jogos em família, desde tanta coisa que está sendo solta na internet de criatividade para poder fazer. Mas existe uma coisa que eu sempre pedi aos pais que fizessem, e hoje, por causa da tecnologia, a gente deixou de fazer, que são os álbuns de família. Porque os álbuns de família, afinal, mas agora está tudo preso na internet. Sim, mas você pode começar pelo menos a selecionar. Porque uma coisa que a gente precisa aprender é estar juntos. E como a gente andou muito pouco tempo estando junto, quando eu falo estar junto em qualidade, aprender a ver o outro, aprender a olhar para o outro, aprender, mesmo que eu não possa estar abraçando e beijando, eu posso olhar. E o olhar me diz muito que eu preciso aprender a conhecer aquele que está ali. Porque é um momento de parar, então é um momento de parar, que a nossa grande dificuldade é a interioridade. As nossas relações, elas são muito de superfície. Nós somos uma sociedade muito líquida. Nós precisamos de aprender a aprofundar, inclusive a ver quem eu sou e quem é aquele que me é dado. Então, aprender a olhar para os filhos, aprender a ver mas está tudo guardado as imagens. Então, vamos selecionar as fotos que eu quero colocar num álbum. Por que é tão bom ver o álbum? Porque me dá a noção de pertença, de identidade. E eu preciso saber que eu tenho uma pertença. Eu tenho uma família, quem eu vivo, e que nós estamos juntos passando por um momento difícil, mas que nós vamos passar. E vamos passar bem por esse momento. O que eu me preocupo demais é com a qualidade da saúde mental das pessoas. Eu tenho muito medo da depressão, eu tenho medo das pessoas desesperarem. Então, eu acho que a gente precisa cuidar uns dos outros. Vamos conversar sobre a vida, vamos conversar sobre o que você pensa. Por que não conversamos juntos? Por que não, mantendo uma distância, a gente pode conversar? Conversa com seu filho, às vezes tem tanta coisa que você não sabe dele. É uma oportunidade para os pais também, né? É uma oportunidade, uma oportunidade para o casal conversar. Exato. E guardar sempre, os pais, eles são o modelo e o espelho para os filhos. Se os pais se mantiverem calmos, os filhos ficarão. Se os pais desesperarem, os filhos também. Porque como é que a criança aprende? Olhando. Como é que a criança vai se comportar? Imitando um comportamento. Então, se eu vejo a minha mãe falando, calma, meu filho, isso vai passar. Enquanto isso, você não quer aprender a fazer um bolo? Vamos fazer rosca de nata? Não sei, vamos aprender algumas coisas. E um tempo atrás eu falei com as adolescentes, há muito tempo, muito antes do coronavírus, quando a gente estava tendo muito problema com pedofilia via internet, com os adolescentes, eu falei, em vez de a gente ficar postando só tanta coisa que não leva a nada, e ficar postando coisas que vão tirar a paz do coração das pessoas e trazer muita inquietude na alma, por que a gente não posta coisas que você aprendeu às vezes como avó, e quantas coisas que podem salvar uma família num período de uma crise? Resgatar muita Vamos coisa que ficou pra trás, resgatar algumas né? coisas que a gente não está podendo fazer. Então, claro que além de tudo que as mães já estão recebendo, de coisas para colorir, de coisas para confeccionar, de tantas coisas que eu não preciso repetir, eu queria sugerir, seleciona foto, conta história real da sua vida, porque a gente vive uma geração que acha que tudo pode, no estalar de dedos, inclusive, compra para mim, eu não tenho dinheiro, passa o cartão. Tem que saber que para ter adquirido aquele cartão existiu uma história. Então eu preciso contar a história da vida. Se nós chegamos até aqui, é porque existiu uma história de um pai, de uma mãe, como é que aquilo foi investido, né? Então, não perca a oportunidade de dar identidade. Isso. E que no dia a dia isso às vezes não dá tempo, ou passa despercebido. Então é uma oportunidade mesmo, de né? Contar tanta coisa para essas crianças, né? Porque eu acho que a gente espelha muito em pai e mãe, história de família, saber como é que essa história foi construída. Não perca a chance, né? De
de poder situar alguém, falar, cada um de nós é amado, né? É colocado, porque às vezes hoje a gente tem tanto problema de desamor, às vezes é uma construção nesse momento. Ó, a gente está recebendo várias manifestações de carinho aqui para a doutora Filó, né, que é um prazer ter você aqui, que tem uma falando que era tudo que ela precisava ouvir hoje, porque ela está muito ansiosa, então não vai dar para ler todos, mas a gente também está muito feliz de ter a doutora Filó aqui. Bom. Tem uma pessoa aqui, a Lúcia de Gouveia, que está falando que apesar de toda a sociedade estar parada, Deus não parou, Ele está cuidando de nós. E eu acho que é um pouco isso do que a gente estava conversando antes, né, doutora Filó? Verdade. A gente precisa entender que a gente tem um pai e que Ele cuida. Às vezes as pessoas acham, mas não cuida? Cuida. Quando uma mãe tem um filho doente, guardem isso que eu vou explicar para vocês. A mãe sofre duplamente pela identificação e pelo amor. Ela sofre e passa com o filho aquela doença. Nesse momento, Deus passa conosco tudo isso, por amor e por identificação. Na hora certa, isso será interrompido, pode acreditar. Isso passará. Tem a Sônia, destaque, ela tá falando uma coisa muito legal. Ela fala assim, um dia de cada vez, foco no dia de hoje. Obrigada. Com 6 netos, todos bem com os pais, 1000 atividades e tarefas das escolas. Agora tá tudo parado, né? Então eu tô fazendo um vídeo contando histórias e enviando para os pequenos. Então eu acho que é isso que você tava falando, né? Que bacana, contar história para os netos. Não posso ver de perto, a gente pode conversar em FaceTime. Olha que coisa, quanta coisa bacana nós podemos fazer, que a tecnologia nos ajudou nesse momento. Né? E eu acho que isso vai nos valorizar tanto que daqui a pouco nós vamos estar na rua de novo, nós vamos poder abraçar de novo, nós vamos poder encontrar de novo. Eu acho que os nossos encontros serão encontros. E muito melhores, muito e mais melhores, profundos, porque né, do que eles eram. A gente, na verdade, às vezes não valorizava tanto. Agora, de verdade, eu posso ver alguém. De verdade, eu posso estar com um amigo. Às vezes, só sentado e ver uma coisa bacana, porque às vezes um amigo de verdade, você nem precisa falar, não é? Mas só poder se ver, né? Eu acho que nós vamos valorizar outras coisas. Também acho. O Isaac Costa, doutora Filó, está perguntando qual é o equilíbrio entre estar informado e não ficar focado demais nesse tanto de notícia que nem sempre são verdadeiras. Pois é, então eu acho que a gente precisa escolher uma fonte real, uma fonte verdadeira. E aí eu sugiro escutar o que o Ministério da Saúde diz. Né? Então, são normas que soltas para todo mundo. É a norma que é seguido. Né? Nós que trabalhamos numa instituição, aqui também se segue tudo que é dito. Isso tudo está espalhado, tem formato, está orientado. E tem muita coisa que as pessoas têm vontade, colocam exatamente para tirar a paz. Não tem nada diferente de tudo que vocês já ouviram, entre lavar a mão, entre a distância, tudo que já foi falado. Não aumente essas coisas, né? Não crie fantasias. Não alimente essas coisas ruins, né? Ah, morreu mais um. Calma, eles estão inventando até cópia de certidão de óbito de quem não é verdadeiro, né? Então, cuidado com essas coisas. Mantenha a paz, né? Fique em paz. Vive o que você tem nesse momento. Escolhe escutar o que é oficial e siga isso. O resto, vai escutar uma música bacana. Quanto tempo tem que você escutar uma música linda? Fazer um filme bacana. Ler um livro, né? Ler, né? Então, música é uma coisa que acalma tanto o ambiente. Uma música boa, saudável, maravilhosa. Quanto tempo tem que estar tudo guardado lá que a gente não escuta? Não tem tempo, né? Não tem tempo para ouvir. Agora nós temos tempo de sobra. A Karina Coelho, ela tá falando: bom dia, estou tentando manter a serenidade, mas sinto que meu bebê de 1 ano e 8 meses está se sentindo preso. Como lidar com isso? Explicar para ele. Um bebê de 1 ano e 8 meses não vai entender o que é estar preso, né? É difícil mesmo ficar, mas é porque às vezes a maior angústia é da mãe. Porque um bebê de 1 ano e 8 meses, quem que é a pessoa mais importante da vida dele? A mãe dele. Né? Tudo que ele vai fazer, ele vai olhar para a mãe. Então, se a mãe estiver em paz, ele vai ficar em paz. Né? Nós podemos chegar na janela, podemos chegar numa varanda, né? Podemos aproveitar para fazer massagem na criança, podemos aproveitar para fazer mais banho. Nós temos que criar. E a vida é assim, né? O momento chega, a gente precisa criar e recriar, a gente precisa inventar e reinventar a própria história. É um desafio, mas eu te garanto, tudo está dentro de nós, as capacidades estão dentro de nós. Filó, mas eu não sou capaz. Claro que é, porque você nunca foi confrontado com a necessidade. Você fará melhor que você imagina. E eu acho que é muito o que você falou. A mãe tem que estar tranquila para passar serenidade para esse bebê. Sim, né? Com certeza. A criança olha para a mãe, de acordo com o olhar da mãe, ela reage, né? A Daniela Gregori, a gente já falou um pouco sobre isso, mas ela está falando: meus pais são do grupo de risco e estão muito tristes por não estarem com os 3 netos. E diz que só daqui a 4 meses poderão estar com ele.
Será que é isso mesmo? Nós ainda não temos esse prazo, não é? Então, é isso que eu falei, volto a repetir. Não vamos sofrer com amanhã? Vamos viver hoje? Então, eu não posso ver o neto hoje, mas eu posso mandar uma mensagem por WhatsApp. Eu posso conversar por FaceTime, meu telefone permite. Eu posso fazer de algum outro jeito. Então, pode estar presente de outra forma. Né? Mas não vamos ficar preocupados com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez. Isso é um grande segredo para a gente sobreviver. É verdade. Né? É verdade. A Paula Duarte Fernandes, ela está falando, doutora Filó, como fazer quando tem alguém na nossa casa que tem que trabalhar e não pode ficar de quarentena? Aí isso eu queria dar um destaque especial, porque eu acho que tem muita gente, doutora Filó, que está sofrendo dos dois lados. Então, os profissionais de saúde, né? Aqui na Santa Casa, por exemplo, administrativos e de saúde, eles têm que sair de casa para trabalhar. Então, as famílias, os filhos, os pais, os maridos, as esposas estão desesperados porque estão com medo dos entes queridos irem e pegarem a doença. E quem tem que ir sabe que tem uma missão, mas também sofre pressão do lado de lá. Então, o que você poderia falar para essas pessoas, tanto para as famílias quanto para quem tem que vir e não pode ficar em isolamento? Bem, são muitas coisas isso aí, né? Porque eu estou nisso tudo, né? Então, há uma outra angústia das mães que estão fazendo home office e que tem 3 filhos. Também. E que como é que faz, se vai manter ou não os funcionários? O que eu tenho orientado, o que eu estou fazendo, porque eu mantive os funcionários. Então, meus funcionários vêm de Uber. Chega em casa, já era esse hábito, troca de roupa e coloca uma roupa que ela já fica dentro de casa. Tira o sapato, tira a roupa, toma um banho. Se não puder tomar um banho, lava o rosto, lava o nariz e lava até no cotovelo. E aí vai trabalhar. Na hora de ir embora, da mesma forma, tira a roupa, vai com a outra e vai para casa e volta de Uber da mesma forma, né? E isso permite que a mãe consiga fazer o trabalho dela de home office e de manter a questão das crianças dentro de casa, porque senão fica inviável, não consegue... de manter o trabalho da funcionária também, de manter o trabalho da funcionária também. Então, a gente consegue administrar isso dessa forma. Muito bem, as áreas que não podem parar. Nós não podemos parar. Né, assim, então, nós que somos a área inteira da saúde. Quando eu falo área inteira da saúde, tem a turma que trabalha em loco, tem a turma que é assistência direta, a turma da assistência indireta, como são vocês, mas está todo mundo dentro de um ambiente só. Gera insegurança, gera medo? Sim, claro que gera. Né? A pandemia, ela nivelou todo mundo é igual, todo mundo pode pegar. Todo mundo está sob os mesmos riscos. E nós que estamos na linha de frente, claro, estamos sob risco. Chegando em casa, quer dizer, nós temos que trabalhar sob todos os cuidados que nos são dados para trabalhar. Quem está em loco tem que estar paramentado e fazer tudo que é orientado pela comissão de infecção. Fazemos tudo direito, porque eu preciso me proteger para proteger aqueles que eu amo. Então, eu cuido de mim para cuidar dos outros. Então, essa consciência é uma coisa que todo mundo que sai para trabalhar, eu acredito que está tendo, né? Eu cuido de mim para cuidar daqueles. Eu chego em casa... Os meus sapatos ficam do lado de fora, meu chinelo já está me esperando, eu tiro a roupa lá fora, tiro, já vai direto para lavar, eu vou tomar um banho, coloco outra roupa, inclusive porque eu vou para o consultório. Então, toda essa dinâmica é feita na casa com essa segurança que a gente tem que fazer, né? Você não pode deixar de ir, né? Não posso deixar de ir, tem que cumprir, né? A sua missão. Não podemos deixar de ir. E as pessoas têm que entender isso também, né? Quem está do lado de lá, que as pessoas precisam dos atendimentos. Precisa né? do cuidado do cuidado outro, do né? outro. A gente tem que ir cuidar do outro, também faz parte, né? A Lid Ramos, ela está perguntando se é saudável levar uma criança de 4 anos para brincar na rua, ou o isolamento necessariamente tem que ser restrito à casa. Eu acho que, por enquanto, não está sendo liberado para poder ir para a rua, não é? Ou a importância ainda é permanecer dentro de casa. Eu sei que está difícil. Se as famílias têm fazenda, eu falo, vá para a fazenda. Se tem sítio, então vá passar esses dias num sítio, né? Vá cuidar, porque lá os meninos podem brincar, lá está na fazenda. Mas aqui nós temos que manter aquilo que nos foi solicitado. Fique guardado por enquanto. Melhor, né? Melhor, por enquanto. Vamos ficar guardados. Daqui a pouco nós vamos brincar demais na rua. O Antônio Donizete, ele está falando qual a orientação para uma família com mais membros de quarentena, sendo que tem um suspeito em casa, né? Um suspeito de ter o coronavírus. Não, aquela orientação da secretaria, né? Se tem um suspeito, ele tem que fazer o teste, né? Se preenche aqueles critérios, tem o telefone que
que se aciona para poder ser avaliado, e aí todos entram em cuidado. Essa pessoa deve estar com máscara, com os cuidados todos que já têm que ser reforçados. Né? Essa pessoa, se a casa permite, essa pessoa fica num quarto, né? Alguém leva comida lá, alguém cuida dele, para poder evitar, já que se já está dentro de casa, já tinha o contato antes, a casa inteira já deve estar contaminada, né? Mas tem que ter certeza, aquilo que eu falei da lógica da imaginação, que a gente começa a pensar, fulano está contaminado, então já contaminou todo mundo. Faça o exame. No meu consultório, as famílias que estavam muito angustiadas fizeram o exame, a grande maioria de todos que eu tive lá que fizeram o exame foram influenza 1, né? Foi influenza A, não era nem H1N1. Então, para que a gente saia, que aí isso acalmou os pais e falou, não é coronavírus. Né? Então, às vezes, está com manifestação de gripe, porque nós temos que lembrar que está acumulando a questão da gente estar tendo muito quadro gripal comum. As pessoas que já têm asma, que podem estar tendo algum quadro exacerbado. Então, não quer dizer que tudo que o nariz escorre e está com febre seja coronavírus. Claro que a gente tem que afastar, claro que tem que ter os cuidados, mas não podemos entrar em pânico, porque pode ser uma gripe comum. Então, tem que ter esse discernimento, né? Assim, tem que ter o cuidado médico, tem que ser olhado para que essa família toda fique em paz. Eu tive uma família com uma avó de 92, uma bisavó de 92, a avó de 72, a mãe e a filhinha. A filhinha, a neném, a menina de 7 anos, tinha tido um contato com o tio que tinha chegado do exterior. Então, a família entrou, ficou muito assustada, a avó tem uma asma, então fizemos o teste na avó e fizemos o teste na criança. Todo mundo com influenza, ninguém com coronavírus. Aí acalmou todo mundo, porque estava um monte de gente de risco. Então, é preciso não ficar, eu acho que. Temos ou não temos? Imaginando, né? A imaginação leva a muita doença. E, na verdade, eu acho que observar também, porque tudo que a gente tem ouvido depende muito dos sintomas. Né? Se for um sintoma gripal, ele vai passar, você tem que tomar os cuidados. Sim. Senão, você tem que procurar uma ajuda médica, né? Um posto de saúde ou um hospital referência, porque senão fica todo mundo desesperado e só atrapalha, né? Manter o cuidado da casa, a limpeza da casa, a distância, essas coisas que estão sendo ditas. A Renata Lago, ela está perguntando, o que a senhora pensa em correr ao ar livre? De corrida... de fazer exercício ao ar livre, né? Porque é uma adulta e, na verdade, não está podendo ir na academia. Então, ela poderia, se não tiver ninguém na rua, as ruas estão mais vazias, fazer Cooper, né? Correr ao ar livre ou fazer caminhadas. O exercício físico é uma coisa fantástica, né? Mas a gente fica tão preocupada com essa recomendação de não sair, de não fazer. Então, porque eu falei, se as pessoas têm uma área de fazenda, uma área de sítio, é melhor que vá. Porque há um pedido de não sair por enquanto. Então, exercício é uma coisa maravilhosa. Mas nesse momento, nós não temos que cuidar uns dos outros? Então, a prioridade agora é o todo. Então, por isso que eu acho que nesse momento é se guardar. A não ser que ela possa estar num local onde ela não tem mais risco para ninguém. Não tem contato com ninguém. O que é difícil. Doutora Filó, a Luciana... Ela está perguntando sobre a fé, né? A gente já sabe a resposta, mas eu queria ouvir um pouco de você. Se a fé, nesse momento, ela ajuda numa época de pandemia, se realmente ela faz muita diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que não é a questão só, Luciana, na época da pandemia, né? Eu acho que a fé ela faz diferença na vida do ser humano. Eu acho que você saber que você tem uma pertença, minha filha, que você se você só existe porque você é um sonho de amor de Deus... que sua vida não é um acaso e que você está aqui por amor e que você foi convidado a uma vida, né? Então, é interessante, Luciano, porque quando acontece uma pandemia que as pessoas têm que parar, as pessoas têm que parar e pensar sobre a própria vida. E muitas vezes as pessoas podem não chegar a essa conclusão porque às vezes não foram chamadas para pensar assim. Mas entender que, na verdade, nós vivemos esses meses, esses anos, sempre correndo, sempre só atrás da nossa subsistência. E não temos consciência do que significa vida. E a fé te dá essa abertura para a vida, né? Deus nos chamou à existência para uma vida que é eterna. Ela não é só aqui. Não é um coronavírus que vai nos parar, minha filha. Então, a gente entende que a gente fica correndo muitas vezes para acumular, para ter, e descobrimos que no momento desse o ter não vale nada. Mas saber que nós estamos diante daquele que nos disse, eis que estarei convosco todos os dias, ele não pulou dia santo, feriado, nem pandemia. Ele está conosco
todos os dias, né? Então, essa consciência de que eu estou sob o olhar de Deus, que Deus, mais do que uma mãe sofre por um filho, Ele sofre conosco, nos ama e nos tem sob a palma da mão dEle e cuida de cada um de nós, assim como Ele diz que cuida do verme da casca da árvore, Ele cuida de nós, eu não tenho dúvida disso. Isso acalma o coração de nós, né? De cada um. Saber que eu tenho um pai que está cuidando, mesmo que a gente não esteja vendo os sinais disso, né? Eu acho que isso traz uma tranquilidade, saber que eu fui convidado para uma vida que não vai encerrar. Eu acho que a grande angústia das pessoas é a questão da morte, né? A gente vive numa sociedade que não discute isso, as pessoas têm medo de falar no assunto, né? É um tema proibido, né? Mas a morte é uma coisa que faz parte da vida. É um processo, a gente tem um período aqui, como diz alguns santos, alguns minutos aqui, para viver o grande minuto eterno lá, né? Mas não é para ninguém apavorar, né? A fé é para nos trazer essa tranquilidade da pertença a um pai que não nos perde de vista, não perde os filhos dele de vista. Então isso acalma o coração. Deus está cuidando, não tenham medo, né? Não precisa ter medo, não. Não tem pai, não tem padrasto, não tem pai. A Tininha Fleury de Campos, doutora Filó, ela está falando que não tem ouvido muito falar de grávida como grupo de risco, se tem perigo de transmissão para o feto. Eu também não tenho esse dado para poder passar para ela, não. Houve aquele relato de alguma criança, um bebê que nasceu e que morreu, mas... Não sabe se ele pegou, né? Não sabemos. Não tem como afirmar isso, não. Tem estudo ainda não. A Cíntia Murta Mafra, ela está falando, minhas filhas estão em casa há 7 dias. Eu e meu marido saímos para o essencial. Minha mãe está no grupo de risco. Depois de quantos dias podemos ir vê-la? Na verdade, a orientação é que somente não vá, né? Quando for liberado. Nós ainda não temos essa liberação. O Fabrício Maier está perguntando como substituir a falta de abraço. Somos tão acostumados ao contato? Por isso eu estou falando do olhar. Vamos aprender a olhar? Olhar de verdade. Há quanto tempo a gente não olha de verdade para o outro? E a gente fala, eu conhece nada. Você me olhou de verdade no fundo dos olhos? Há uns anos atrás, uma professora em Belo Horizonte fez uma coisa que eu queria que ela tivesse sido premiada. Ela fotografou os olhinhos dos meninos de 4 anos de idade, recortou dos alunos, colocou no envelope, mandou para cada pai e falou, qual é o seu filho? E foi um surto em Belo Horizonte, porque os pais não reconheceram os filhos pelos olhos. Isso foi tão triste. Olha que momento nós estamos tendo de olhar de verdade, que a gente esquece o olho que é menino, que cor mesmo? E a gente não sabe. Olha para o seu filho, mas quando eu digo de olhar, olha para a alma. Olha além do que está mostrando a roupa dele. Olha de verdade para essa pessoa que foi te dada de presente, que você nem prestou atenção. Porque o tempo é tão curto uns com os outros. Nossa vida passa tão rápido. As pessoas estão na nossa vida, às vezes, por um tempo tão curto, que não é o coronavírus que vai tirar. Domingo, um amigo do meu sobrinho de 39 anos morreu dormindo, infartado. Então, as pessoas nos são dadas por um tempo tão curto e a gente na correria nem olha direito uns para os outros. Como é que eu vou substituir? Conversando bastante, eu posso dizer que eu amo, eu posso dizer da importância sua na minha vida, eu posso dizer que eu fui presenteado por você e posso dizer, você sabia que você é um mistério para mim, que eu nem te conheço? Porque conhecer não é só saber, mora ali. Não, conhecer é conhecer a alma, entender quem é o outro. Porque a gente também nem sabe quem a gente é. Porque se eu te perguntar, quem você é? Você vai falar, eu sou a chefe da comunicação da Santa Casa. Não foi isso que eu perguntei? A gente pergunta, a gente responde o trabalho que a gente exerce. Eu não é do trabalho que eu estou perguntando, quem é você? Que mistério de amor é você, que você nem se olhou, nem se viu, está preocupado com o coronavírus. Que bom, ele está por aí mesmo, vai ficar por aí. Mas que momento de olhar para você e falar... O que eu estou fazendo com a minha vida até agora? Por que eu estou nessa correria louca? Quando, de repente, pode chegar alguma coisa que eu nem estou vendo e acabar com tudo. Então, o que eu estou fazendo com essas pessoas que me são dadas? Como é que eu estou construindo essas relações de afeto? Como é que eu posso dizer para o outro, você é essencial para mim? Quanta coisa nova você trouxe para mim? Por que a gente deixa para dizer isso na hora do velório? Por que a gente não diz as coisas de amor enquanto a gente está perto do outro? As melhores conversas que eu tive com um sacerdote amigo meu foi na semana da morte dele, que eu tinha que ficar todo dia com ele no CTI, ele falava, reza comigo até eu dormir, e eu ficava rezando com ele, ele abriu o olho e falava assim, você não está rezando para mim ficar não, né, Filó, porque eu já estou pronto para ir. Eu falava, não, eu só estou aqui. Podemos despedir e falar de ser amigo um do outro, da falta que um faria no coração do outro, na vida do outro, como ele me faz muita falta até hoje. Mas aprenda então com esse momento a viver com intensidade a presença daqueles que te são importantes, porque guarde isso, o tempo que a gente tem uns com os outros é curto, não é pelo coronavírus não, é pela vida mesmo, né?
Doutora Filó, acho que, pelo menos para mim, acho que era o que a gente estava precisando de ouvir hoje, né? Ah, mas eu ainda quero falar uma coisinha. Vamos lá. Que é para a turma da saúde. Eu não poderia deixar de dizer alguma coisa por tudo isso que eu me orgulho de fazer parte, né? E se eu chorar, vocês me perdoem. Mas é porque eu acho que nós que saímos de casa todos os dias, apesar do medo, a gente sai porque temos um juramento. E nós temos um compromisso com a vida. E a gente levanta para poder cuidar da vida de quem a gente não conhece. Mas a gente sabe que somos irmãos na dimensão que eu creio que somos filhos de um mesmo pai. E creio tão profundamente nisso que eu vou dizer, por isso vou dizer. Que todos nós que trabalhamos na área da saúde, que estamos envolvidos com a vida do outro e que lutamos pela vida, nós estamos aqui e somos a extensão da misericórdia de um Deus que é o Senhor da vida. E porque saímos para lutar pela vida daquele que nos é um desconhecido. Deus, que é o Senhor da vida, luta conosco. Então eu digo para vocês, não tenhais medo. Existe alguém que nos protege, que cuida de nós. E que cuida daqueles que a gente agora não pode cuidar. Então, enquanto nós estamos aqui no hospital, trabalhando, cuidando, Deus cuida daqueles que nos são caros. Porque essa é a nossa missão, né? De estar junto daqueles que nesse momento precisa do nosso sorriso, precisa da nossa força, precisa da nossa coragem, precisa que mesmo que a gente não esteja acreditando, dizer, vai dar tudo certo, vai passar, nós vamos vencer, vamos poder abraçar de novo, porque temos um Pai. Eu digo para os profissionais de saúde, não tenham medo, se cuidem separadamente, façam o que precisa fazer, mas não deixem de ir com a alegria que o outro precisa, do seu sorriso, da sua confiança, da sua força, porque a nossa força está naquele que nos criou e nos sustenta, porque hoje Deus age através dos seus braços, do seu olhar, do seu sorriso, e isso tem mantido as pessoas de pé. Então, coragem, né? Vamos em frente, porque tem alguém muito maior que vela e cuida de cada um de nós. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Filó. Sigam a Santa Casa nas redes sociais e no nosso site, santacasabh.org.br. Lá a gente dá informações, todas reais, né? Não são fake news. Então, por favor, nos acompanhem e disseminem a informação e essa alegria que a Filó nos trouxe hoje. Muito obrigada mais uma vez, doutora Filó. Eu que agradeço, Raquel. E bom dia a todos. Bom dia.